Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão e gravação na internet. A Feira Miolos acontece aqui, na Biblioteca Mário de Andrade, e tem produção da editora Lote 42. Em 2020, na primeira edição virtual por causa da pandemia, o ciclo se manteve e contou com a participação das 5 regiões brasileiras, cada um gravando da sua casa ou ateliê. Para esta edição da Miolos, propomos algo diferente. Convidamos cada palestrante a ocupar um espaço diferente deste centro cultural na cidade de São Paulo. Neste momento, nós estamos na Ação Cultural da Biblioteca Mário de Andrade. Para falar sobre a cidade como leitmotiv no livro ilustrado, apresento a convidada Maria Amélia Janarelli, mais conhecida como Amélie. Ela é advogada há 17 anos e editora há 3. Está à frente da Amélie Editora, dedicada aos livros ilustrados, e da Sem Cabeças, editora surrealista, que nasceu em 2020. Além disso, divulga literatura infantil no blog do Livrinho há 7 anos. É especialista em literatura para a infância pela Casa Tombada, participou de mesas e palestras no Instituto Vera Cruz, na Flipinha e no Filex Expandido. Também faz parte do programa de editores especialistas em livros ilustrados da Feira Internacional do Livro de Frankfurt, na Alemanha, a convite da organização. Bom, Amélie, muito obrigado por participar da Fala Miolos. Então, te passo a palavra para falar sobre a cidade como leitmotiv no livro ilustrado. Obrigada, bom dia. É uma honra estar aqui nesse evento, né? A Feira Miolos ela é um evento muito importante para a cena do livro aqui em São Paulo, e também com a versão digital acabou, felizmente, alcançando o Brasil inteiro, e é uma honra poder estar aqui e contribuir com vocês. Bom, vou começar explicando assim, brevemente os motivos da minha fala, porque que eu escolhi esse tema de falar da cidade como leitmotiv do livro ilustrado. Obviamente é uma questão muito pessoal, né? Isso começou com a própria questão da pandemia, quando começou o isolamento social e ficou todo mundo trancado em casa, né? Claro que eu reconheço que isso é um privilégio, nem vou discorrer sobre isso, porque vai fugir também do escopo da nossa conversa, né? Mas o nosso horizonte se reduziu praticamente às nossas casas, aos quarteirões ali por perto, né? Que você vai até o mercado, vai até a farmácia, fazer essas compras que são necessárias e resolver as coisas que a gente não pode adiar. Então, de uma certa maneira, a gente deixou mesmo de habitar a cidade, né? De viver a cidade. E isso me causava muita angústia. Eu gosto muito de andar sem objetivo, de andar pela cidade, e eu me sentia presa mesmo, assim, enjaulada. E, enfim, a gente começa a buscar coisas, né? Saída para essa sensação, enfim, e aí eu comecei a, como sempre, fuçar na minha biblioteca. E trouxe algumas coisas assim, interessantes. Até quem acompanha o blog do Livrinho provavelmente viu coisas que eu postei nesse sentido no começo da pandemia. Peraí, eu não sei se eu vou conseguir mostrar o livro e segurar o microfone. Eu seguro os livros e você fala. Pronto. O primeiro dos livros que eu postei, inclusive, é esse da Giovanna Zoboli e do Guido Scarabottolo. Ele foi publicado pela Move. E chama Coisas que eu não vejo da minha janela. Então é um narrador, uma criança ou alguém que está vendo coisas fantásticas da própria janela. Então, talvez da sua janela você não veja um tigre, você não veja... Deixa eu pegar aqui, que aí eu preciso me lembrar, assim, exatamente. Você não vê palavras que nunca foram ditas, né? É um livro bem bonito, assim, é bem poético, de coisas que realmente a gente perde ou deixa de ver, né? Por conta do confinamento, por exemplo, coisas que eu não vejo da minha janela. Rostos difíceis de lembrar.
a gente não vê, né? Realmente não vê da janela. E aí tem outras coisas que são mais fantásticas. Por exemplo, eu não vejo pessoas que não pensam no futuro. Talvez a gente tenha visto, né, muita gente na rua, num momento que, né, deveria ter ficado mais recluso. Enfim, você não vê animais selvagens, né? A gente, urbanoides, não vemos. E por aí vai. Vou passar para você, tá? Um dos outros livros também que eu gosto muito é um livro que foi publicado pela Green Willow. Ele não foi publicado aqui no Brasil ainda, mas eu acho muito bonitinho, porque é da Jane Baker. Ela faz umas ilustrações assim com recortes, eu já vou mostrar, tá bom? Com montagem. E aí a visão é sempre de dentro da janela, né? A gente tem sempre essa perspectiva de dentro de uma janela de algum lugar e vai vendo a evolução da cidade. Então, aqui dá para ver que a casa é um terreninho simples, tem ali uma cerca de madeira, estão sendo construídas coisas em volta. Ele é um livro-imagem, né? A narrativa é só visual e a gente vai acompanhando o progresso. Então, tem um ursinho na janela, provavelmente chegou uma criança nessa família. O bairro vai mudando, né? Aqui você vê que tem um prédio que está deteriorado, ele vai ser substituído. Enfim, fizeram ali um retrofit no prédio, que nem ali os prédios do Minhocão. Enfim, é isso que vai observando, mas também sempre a partir dessa perspectiva de estar dentro de casa, né? Que era como a gente estava vivendo. E, claro, que isso não me deixou... Acaba assim, até fica bonita, né? A cidade fica mais verde e tal. Enfim, é uma narrativa. É uma autora australiana. Ela sempre ilustra os livros dela assim, com essa... E só para entender, esses livros são anteriores à pandemia. São anteriores. São bem antigos. Não foi nenhuma publicação que foi feita expressamente para vamos ultrapassar o momento, tal. Não. São coisas até que eu já tinha lá e que, com mais tempo disponível, também a gente volta a fazer essas visitas, né, na biblioteca de coisas que a gente esquece, os livros que ficam perdidos por ali. E aí eu topei com isso e, no primeiro momento, eles me pareceram muito interessantes. Mas, ao mesmo tempo, também não dissiparam essa angústia de estar trancado, né? De estar trancado em casa. E, bom, esses momentos foram muito difíceis, não só para mim, como, por exemplo, para os meus filhos. O meu filho mais novo é um carinha muito ativo, ele precisa gastar energia, se exercitar. E aí, em momentos que eu percebia que ele estava muito angustiado também, a gente saía para dar uma volta pelo bairro. Vamos levar o cachorro passear. E ele começou a propor mudanças no caminho. Então, que eu basicamente vou levar o cachorro, eu ando as mesmas 6 quadras, pronto, cumpri a minha tarefa, né? Adulto a gente é muito tarefeiro, né? Eu vou andar aqui rapidinho até ali porque eu vou na farmácia e volto em 5 minutos, eu vou ao banco, sei lá. E eu vou levar o cachorro para... Enfim, fazer as necessidades lá. Você vai, o cachorro fez xixi, cocô, já pega, volta correndo para casa, porque a gente tem mais tiques ali para dar, né, na nossa lista de tarefa, enfim, de obrigações, coisas a fazer. A gente é muito escravo, né, disso. E aí o meu filho, ele resgatou isso, assim, de voltar a propor, não, vamos virar numa rua diferente. A gente nunca andou aqui. Aí, lá onde eu moro, no bairro, tem algumas vielas, umas pracinhas. E ele quer, vamos por aqui. Um lugar que às vezes fica assim, vamos passar nessa viela. Vamos, vai, tudo bem, vamos passar na viela. E foi muito interessante. A gente descobriu coisas muito interessantes. Eu moro no mesmo bairro há 10 anos, pelo menos, e eu descobri... Durante a pandemia, o confinamento social, eu descobri coisas que eu nunca tinha visto, que eu sequer imaginava que existiam dentro do meu bairro, né? Que a cidade, a gente vive hoje numa cidade muito dispersa, né? A gente fica se locomovendo naquele vai e vem dentro de carro ou dentro do transporte público para cumprir as tarefas e vai sempre de lugares privados para lugares privados. Então, as ruas que eram centros comerciais estão sendo substituídas pelo shopping center, né? É até um problema
urbanístico mesmo, né? Que a gente enfrenta, e esse espaço de liberdade, de reunião, que é a rua, a gente, né, deixa de ver. Então eu saía com ele encontra uma folhinha diferente, uma pedrinha, um galho que parece alguma coisa, e começa a perceber pegadas. Pegada de monstro, pegada de animais, ele vai, né, as crianças se permitem isso que a gente muitas vezes, não sei por que motivo, enfim, até posso imaginar, a gente deixa de observar e de apreciar esses tesouros, né? E aí é inevitável não falar do livro Monstros, que a gente publicou na Meli em 2017, que existe isso, né? Uma criança que ela vai passeando por uma cidade labiríntica, lembra até, né, o labirinto do Benjamin, né, da Flannery, da cidade como um labirinto e ao mesmo tempo como um aposento que nos acolhe, e ela começa, você vê, a cidade realmente ela é bem labiríntica, e a garota está ali, ela começa uma espécie de um jogo coletivo, porque ela faz um desenho ali no muro, e não sei se é imaginário ou não, mas com certeza é algo da ordem do maravilhoso. Esses desenhos que ela vai fazendo, eles vão ganhando vida. E ela entra num jogo coletivo com outras crianças que vão cruzando com ela pela cidade, que começam a participar da brincadeira e a desenhar esses monstros que, né, se transformam aí nos animais quiméricos, enfim, que permite mesmo, né? A cidade vai engolindo as crianças todas e os monstros, e vai permitindo essa descoberta do maravilhoso cotidiano, que tá na nossa cara, né? A gente não precisa estar em Paris para flanar, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer cidade, né? Desde que a gente esteja aberto para isso, né? E é interessante que os adultos da história, eles se incomodam, eles não se permitem entrar nesse universo, nessa vida secreta da cidade, né? Eles não enxergam, não apreciam, e começa até um movimento deles falarem para as crianças: olha, vamos limpar essa sujeira, tal. E a cidade é bem bonita, vai ficando toda colorida. E no final eles têm que limpar, começa lá, né, jogar água, varrer, chove, dá uma ajuda lá. Mas as crianças, como maravilhosos insurgentes, eles sempre recomeçam. E é muito bonito, né? Porque eles realmente não se deixam escravizar. Você vê, todos os adultos estão cumprindo alguma obrigação. Uma está lavando roupa, o outro está fazendo entrega, levando um bebê para passear, e não estão enxergando aquilo que acontece em volta, na cidade, né? E deixa eu ver aqui a minha cola, que eu tenho um monte de coisa legal para falar, mas vai dando um branco. Esse livro aqui, um comentário rápido, que me lembra um pouco até a relação do grafite com a cidade, né? Que às vezes uma cidade cinzenta fica muito mais colorida e tudo mais, né? Talvez os grafiteiros sejam nossas crianças aí que se recusam, no melhor sentido da palavra, claro. Mas, enfim, uma maneira da gente ver essa vida invisível, né? Que está pulsando na cidade. É a mais realidade. É aquilo que a gente deixa de enxergar. Enfim, eu acredito mesmo que é uma própria escravidão que a gente vive, do trabalho, né, da moral burguesa, desses costumes que a gente acaba seguindo, essas tradições que nem sabemos o motivo, né? E quando a gente deixa de estar na rua e se recolhe, a gente talvez deixa de questionar também por que o nosso entorno é dessa maneira, por que tem gente que mora numa casa e por que tem gente que está morando na rua. Se eu não passo a pé na rua, eu não vou ver. Se eu estou dentro do meu carro com os vidros fechados e tal, a gente não vê essa vida da cidade e deixa de questionar muita coisa, né? Então, caminhar é um ato insurgente, político, e que a gente não pode perder, as crianças não podem perder. Hoje em dia a gente vê aí, o que mais está sendo construído são esses prédios imensos,
o prédio começa lá no 5º andar, quer dizer, o térreo, não é nem no térreo, é lá em cima da rua, e o cara faz tudo dentro de casa. Ele tem ali uns serviços embaixo do prédio, ele tem, sei lá, área de lazer, praça e tal, ele não precisa sair daquilo para nada. Ou seja, o que ele está vendo e vivendo da cidade? Ele criou ali uma bolha, vive dentro daquilo e fica totalmente alheio, alienado ao que está acontecendo no mundo. E talvez não, eu tenho certeza que a gente não pode permitir, não pode privar as crianças dessa percepção, né? Da rua, do maravilhoso da rua, da insurgência, desse questionamento, porque dentro de um condomínio tudo é limpo, porque alguém joga alguma coisa no chão, tem um funcionário, um faxineiro, alguém que vem lá e recolhe aquilo, não existe diferença social, porque todos ali moram no mesmo, né, no mesmo padrão, da mesma maneira. Provavelmente as crianças estudam todas na mesma escola, que é ali próxima do bairro. A gente não conhece, deixa de conhecer outras maneiras de viver, né? E é muito triste, na verdade. A gente continua sendo escravizado e permitindo essa escravidão, né? Até antes da pandemia, parecia ter um movimento, não sei se você concorda, de ocupação do espaço público, né? Existia uma vontade de ocupação até, lembrando aqui, a gente está perto de onde aconteceu o Festival Mário de Andrade. Na verdade, aconteceu na frente aqui da Biblioteca Mário de Andrade, foi da Biblioteca Mário de Andrade até o Teatro Municipal, quer dizer, um evento, claro, da prefeitura, mas existiam iniciativas feitas por qualquer pessoa, não necessariamente do poder público. Você acha que esse tipo de vontade de ocupar o espaço público, de ocupar a cidade, ela vai ser retraída por causa dessa condição sanitária? É um baque que vai ser difícil de recuperar? Como é que você vê? Ou a gente está, pelo contrário, louco para voltar a ocupar? Como é que você enxerga isso, Amélie? Olha, eu não sei responder. Eu acho que as pessoas existe essa vontade latente de sair, né, de ir para o mundo, mas que mundo é esse que está esperando a gente lá fora? Porque a gente tem que mudar, na verdade, o nosso estilo de vida, né? Por exemplo, o shopping não é passeio, né? Não é uma área de reunião, é um espaço privado. Inclusive, se existe uma reunião ali, com certeza a segurança já vai interferir, já vai dispersar algum grupo, né? Os parques são cercados em nome de uma segurança. Que segurança? Segurança de quem, né? Enfim, é muito controverso, mas eu acho que a gente precisa ocupar a rua e aprender, assim, é libertário você andar. O que você vai fazer? Eu vou andar. Mas para quê? Não, eu vou andar. Para onde você vai? Não tenho nada a fazer. Eu vou dar uma volta aqui, eu vou ver, sabe? A gente deixou de fazer isso, né? Vou andar por andar, simplesmente por isso. Eu estou andando para me dirigir a algum lugar, né? Tem uma frase do Piva, eu até trouxe um livro dele, que é um livro ilustrado, que não é a minha edição, infelizmente, não é a do Masao Ono, mas que foi publicado em 63, com as fotografias bem interessantes da cidade, do Quili. Enfim, ele tem uma frase que eu acho muito linda, que ele cita: eu abro os braços para as cinzentas alamedas de São Paulo. Eu acho que a gente precisa abrir os braços mesmo para a cidade. E para ocupar a cidade como um todo, não só ocupar o parque. Esse evento, essa feira que teve da prefeitura, a gente participou. E foi muito interessante, porque, como era na rua, passava todo tipo de leitor, de interessado. Então, a gente conversou com moradores de rua, com crianças que estavam ali desacompanhadas dos pais, e com famílias e com outras pessoas que vieram na feira. E, por exemplo, um evento que acontece na Miolos, que aconteceu logo em seguida aqui dentro da Mário, por ser dentro de um lugar, público ou não, já existe uma barreira social, né? Será que o morador de rua vai se sentir à vontade? Não, ele vai estar ali na porta, já tem um segurança que vai olhar para ele: o que você veio fazer aqui? Como se ele não fosse um cidadão, porque o cara está cheirando mal, ou enfim, não importa, pouco importa, né? Mas existe essa barreira social que na rua não teve, foi muito interessante, né? Claro que você está sujeito a tudo, mas a gente tem que estar aberto, tem que estar com essa percepção aberta para o inesperado, né? Se a gente fica sempre se guardando da vida, se resguardando, porque eu tenho medo de ir em tal lugar, eu tenho medo de virar nessa viela, a vida está passando e a gente está se protegendo de quê?
né? Eu tenho refletido muito sobre isso, assim. Eu acho que essa Flânerie, até peguei uma frase do Robert Walser, que era um caminhante super, né, adepto, morreu caminhando, escreveu sempre sobre caminhada. Ele tem um aforismo que é muito bonito, que ele fala: perambular, que alegria brilhante, azul claro é você. É uma alegria, é um exercício de liberdade absoluto, assim. E, bom, eu comentei, né, mandei no e-mail para a Cecília e tudo, sobre o São Paulo, que é um livro, um mapa que a gente vai... você quer mostrar? Daí acho melhor você... Vamos lá. Que a gente vai lançar, que é um trabalho do Andrés Sandoval. De um lado, ele apresenta um mapa da cidade. Ele é todo em cores meio naturais, né? Ele não traz uma São Paulo cinzenta. E ele coloca parques que até na época que ele fez o livro não existiam ainda, como o Parque Augusta, né? Ele coloca isso, e é uma São Paulo labiríntica, né? Como o labirinto do Benjamin, e ao mesmo tempo é uma São Paulo fantástica, porque quem olha uma foto aérea da cidade, a gente não vai ver isso, a gente vai ver uma massa cinza, nuvens cinzas, né? E aí, do outro lado do mapa, ele apresenta para a gente 12 lugares que, no meu entendimento, pelo que eu conversei já com o Andrés, que a gente teve a oportunidade de trocar, é uma São Paulo muito particular dele, né? Embora tenha lugares aí que os paulistanos ou os turistas, se não conhecem, já passaram em frente, que o MASP, o edifício Banespa, né, o Teatro Oficina e outros lugares assim que são muito particulares mesmo, né? Ele fala um pouco do Jardim da Luz e das influências inglesas e francesas, e da feira que ele frequenta aos domingos, que é uma feira aqui no centro, na Major Quedinho, que muito provavelmente a gente nunca... Quem não mora aqui no centro, quem não vive o centro da cidade nunca passou, né? Fala do Pico do Jaraguá, de uma cratera formada na Zona Sul, de um asteroide que caiu em São Paulo há 35 milhões de anos. Eu, assim, pessoalmente, não sabia disso, né? E ele desperta na gente a vontade de conhecer esses lugares, mas não só. Eu acho que o que ele desperta, que é muito interessante, é de cada leitor descobrir a sua própria cidade, no seu bairro, onde tem um café legal, se tem algum edifício histórico, alguma construção, né, mais antiga, por que ele tem aquela determinada conformação. Por exemplo, no meu bairro tem muitas ruas ali que as casas têm comportas, porque alaga e enche de água. Mas por que enche de água? Porque ali passa um rio. Então, a cidade está ocupando um espaço da natureza que é difícil a gente controlar, né? E é interessante a gente saber por que alaga. Não é só porque, sei lá, é pela impermeabilização, é porque as pessoas jogam lixo no bueiro, mas é porque aqui tem um rio. A água que falta ou que vem em São Paulo passa por aqui. Então, é legal a gente fazer esse tipo de descoberta. É muito enriquecedor, né? E ele leva a cidade no limite, essa Flânerie no limite, como outros autores fizeram também, como fez o Breton no Nadia, que ele explora a cidade como uma personagem, ou Aragon no Camponês de Paris, que também leva essa Flânerie no limite, em busca do acaso objetivo, do maravilhoso, disso que está escondido dentro da cidade. E se a gente não tiver aberto a isso, a essas oportunidades, isso vai continuar escondido, enterrado. Então, eu acho legal. Eu tenho muito interesse assim, em despertar isso. Eu penso sempre nos meus filhos. Quando a gente publica um livro ilustrado, não tem como, né? Não eu dissociar isso. E eu penso sempre neles, nas experiências que a gente vive, ou no que eu quero mostrar para eles. E mostrar a cidade, ensiná-los a viver a cidade, a ocupar, a questionar a cidade, é fundamental, porque senão a gente vai ter mais uma geração de crianças alienadas que não conhecem outras formas de morar,
outras formas de se locomover. Então, a gente não pode não fechar os olhos para isso. E também não tolher essa liberdade, que eu falo bastante e que eu acho muito importante, a liberdade desse caminhar, né, sem objetivo. A cidade tá pulsando e a gente vai caminhando ali como se fosse um metrônomo, né? E o metrônomo vai marcando os passos da nossa autonomia. Qual é a sua autonomia? Até onde você vai ou você se permite ir? Quem te prende? O que te prende dentro do seu condomínio, do seu trabalho, enfim. Eu pensei nisso, assim, quando eu propus esse tema para a gente conversar. Eu achei interessante que você falou uma coisa, não sei se foi sem querer, mas enfim, você falou mais uma geração com medo. Você considera que a geração anterior a dos seus filhos tem esse medo, tem esse receio? É possível fazer alguma coisa para estimular essa geração medrosa a viver mais a cidade? Estimular, sair. A gente tem que sair e ocupar a rua e ser um incômodo. Vocês não podem se reunir aqui. Não posso por quê? Sabe? E questionar mesmo. Eu percebo, assim, a gente, né, quem vive nas grandes cidades, por exemplo, muita gente brinca e é verdade, né? Meu shopping é a praia de Paulista. Você vê que as pessoas sentem saudade de passear no shopping por conta da pandemia, mas não sentem saudade de passear na rua, né? E eu acho que a gente tem isso, assim, não, mas a segurança, mas você vai por aqui, eu vou por aqui. Se a gente não ocupar a cidade vai continuar sendo um lugar vazio, inseguro, desértico, né? Então, penso nisso. Você falou também no seu bairro, mas eu acho que não ficou claro qual é o seu bairro. Acho que é legal de dizer qual é o seu bairro e tudo. Eu moro na Vila Anglo brasileira. Legal. E para quem não é de São Paulo, onde é que fica, mais ou menos? Fica na Zona Oeste, ali para os lados da Pompeia, entre a Pompeia e a Vila Romana. Legal. Fica por ali. Você falou também dessas descobertas que você e seus filhos começaram a ter, né? E que eles imaginaram algumas coisas, né? Pegadas de monstros e tudo mais. Quais foram as suas descobertas? Então, o que você viu que estava debaixo do seu nariz e ao caminhar nessas flanadas você achou assim? Olha, uma descoberta muito interessante que eu fiz, que a gente fez até virando numa viela. Meu filho, não, vamos por aqui. Ele tem lá uns monstros, mas aqui é a rua do Zimo e eu não sei o que é, algum monstro que aparece na lua cheia. E, tá bom, vamos por aqui. E eu descobri, assim, e nessa viela, uma viela larga e grande, e é onde passa um rio. E tem uma fonte que recolhe a água do rio, tem uma bica com essa água do rio que a gente pode, enfim, utilizar. Tem algum coletivo, agora eu não sei te dizer quem foi, eles fizeram uma espécie de alto-falante. Então você escuta o rio, o fluxo do rio passando ali embaixo desse lugar. E é muito mágico, né? Porque a gente e passa ali entre prédios e casas, é muro dos dois lados, quase um túnel, assim, aqui é céu aberto, né? Mas você passa ali e é mágico, assim. A gente foi, aí depois meus filhos quiseram levar os avós, daí eu levei os meus pais, e meu pai, o comentário dele foi assim, nossa, parece que eu voltei no tempo, passando aqui, nessas casinhas, um miolo ali do bairro que ainda tem umas casas, são casas pequenas, umas mais simples, outras você vê ali que teve alguma reforma, mas é uma coisa que ficou ali porque não é um lugar de passagem, não é um lugar de trânsito, então para passar ali ou porque você mora ou porque você está caminhando a pé. E aí você passa e descobre, um botequinho gostoso, com uma mesinha na calçada, que quem frequenta é o pessoal que mora ali no entorno. É muito interessante isso, né? Quando a gente passa de carro, você não vê que tem a viela, porque na viela ali não passa carro. Então você vai, né? A gente faz outros caminhos, assim. E é muito legal perceber isso. Para mim, esse dia eu vi o rio e ver, tem um poço. Foi muito mágico, foi muito legal. Recomendo tours pela Pompeia. Claro. E você está falando de carros, né? Mas me veio uma imagem, que eu acho que é cada vez mais comum, das pessoas mesmo em transporte público, ou mesmo caminhando, com fones de ouvido e quando tem
qualquer intervalo visual possível, olha para a tela do celular, né? A gente tá cobrindo os nossos sentidos, né? No final das contas. Completamente. Assim, além do fone, né? A gente tá alheio àquilo que está acontecendo. E quando você está no transporte público, ou até, o cara tá ali, às vezes ele tá até ouvindo uma aula, um curso, sei lá, né? No metrô, mas ele tá sempre se deslocando de um lugar para o outro. Então eu vou trabalhar, eu pego o ônibus, eu desço não sei aonde, eu ando mais ou menos 1 quilômetro até chegar no meu lugar de trabalho, onde eu estudo, ou, sabe? A gente está sempre se deslocando. Então, essas caminhadas têm um objetivo. Então, por isso que o cara está no fone, está ali na tela do celular, porque é como se fosse um tempo perdido. Ele não encara essa caminhada como um tempo de aproveitamento. É raro você ver a caminhada sem objetivo. Que louco, né? Como é que a gente chegou nesse ponto, hein, Emily? A gente chegou. Esse é um fato. O que foi nos empurrando? Qual foi essa... Foi a máquina capitalista? Foi... Eu ia falar assim, capitalismo. De certa maneira, sim, né? Porque a gente precisa ganhar vida. Então, você tem que estudar, porque se você não estudar, você não é ninguém. Quem disse isso? Você precisa trabalhar, porque você tem que pagar o boleto. Tempo é dinheiro. Gente, tempo o tempo é a vida. Tempo não é dinheiro. A gente conta os nossos minutos em dinheiro, né? Eu vou trabalhar tantas horas, eu vou fazer tantas horas, mas o tempo que passou a gente não recupera nunca. Quem disse que... Não sei quem disse. Alguém disse que tempo é dinheiro. Eu não sei quem foi. Me veio à memória uma cena do Chaves ou do Chapolin, do Time is Money. Mas alguém deve ter falado. Não foi o Chaves e o Chapolin. Alguém não, certamente não. Alguém falou e foi, claro, algum capitalista. Não sei, imaginando, né? Por que o Henry Ford lá desenvolveu a linha de produção? Para ganhar tempo. Se eu produzo mais em menos tempo, eu estou lucrando mais. E a gente vira um autômato, né? E não percebe. Eu estou na tela do celular, eu não percebo o meu entorno, o que está acontecendo aqui, em volta, na cidade, né? Mas é um caminho difícil de tirar, né? Você que está caminhando, que está vendo as pessoas e criando aí 2 filhos, é difícil lutar contra essa digitalização, né? O que você recomenda? Livros mesmo? Livros me parece ser uma ferramenta poderosa, mas basta? Eu acho que é um caminho, não existe uma fórmula, né? É um caminho e cada um vai buscar o seu. Eu acho que nem é assim uma guerra contra a digitalização, né? Mas talvez é uma guerra contra o modo de vida que a gente assimilou e toma como o correto ou como o ideal, né? Às vezes, sei lá, nesses últimos dias muito estranhos que a gente tem vivido, você escuta aqueles malucos neoliberais, liberais. Eu prezo liberdade. Tá de quê? Que liberdade você tem? O cara é um escravo do dinheiro? Sei lá, liberdade tem o mendigo que mora na rua. Ele está exercendo a liberdade absoluta. Às vezes o cara abandonou a família e optou por viver dessa maneira e está lá onde você vai comer, onde você vai dormir. Eu não sei. Essa é a liberdade absoluta. Não estou pregando isso, nem valorizando esse modo de vida que muitas vezes é degradante, mas né, o conceito de liberdade foi muito espoliado. A gente vive muito mais escravo do que livre. As pessoas acham que livre é poder escolher o programa que ela vai assistir ou onde ela vai comprar. Que liberdade é essa que você está exercendo? Uma coisa meio boba também, né? Fora meio bobo, né? Muito. E assim, a leitura, eu acho que o hábito de ler, ele se confunde com um hábito, com a prática de caminhar. É praticamente a mesma coisa. Você sentar, sei lá, se você está com um livro, eu sou esse tipo de gente que anda pela cidade sempre carregando um livro. Às vezes eu não vou ter tempo de ler, mas ele está ali porque, sei lá, é quase um amuleto. Mas se você senta ali num café, num bar, vai tomar uma cerveja ou, sabe, tomar um café, descansar um pouco, e você está ali folheando, e essa leitura ela é permeada pelos sons da cidade. Você lê uma página, olha em volta, observa o que está acontecendo. Então, se confunde mesmo, né? É uma invasão dos sentidos, assim.
E é um olhar, ao mesmo tempo que é um olhar para dentro de nós mesmos, ele é um olhar para a cidade também. Então, é um hábito muito legal, muito interessante. Não sei, quando você põe um fone para ver alguma coisa no celular, um filme, alguma coisa, você está alheio àquilo que está acontecendo, né, em volta de você. Criou uma espécie de bolha. Você fez uma móvel, bolha. assim, né? Uma bolha transportável para você ir para qualquer lugar assim e ficar no seu mundinho ali, né? Você não está permeável àquilo que tá acontecendo em volta. Agora, bom, então falando desse hábito de ler e ler na cidade, ao escolher um livro para carregar, imagino que você escolha um livro que seja desses fáceis de pegar para ler de maneira rápida, sem, né, que o enredo não seja muito intrincado, talvez, que a leitura fragmentada às vezes pode prejudicar essa leitura mais geral. É claro que, assim, por exemplo, um tema que você pega, um ensaio que você quer estudar, né, dissecar aquilo, talvez não seja o ideal, mas cada leitor é único, né? É engraçado, tem livros que eu gosto demais, que me pegam muito e que, por alguma razão, eu não consigo ler dentro da minha casa. É sério? Eu só consigo ler na rua, fruir essa leitura na rua. Às vezes eu pego, eu amo esse livro, eu vou ler e eu sento ali em casa e não flui. Eu preciso estar na rua ou em algum lugar, num café, num restaurante, numa praça. Sabe, é uma leitura que está muito permeada com a cidade. É louco isso, né? Às vezes eu me questiono, eu não consigo ler esse livro em casa. O que acontece? Eu não sei o que acontece, mas para mim são leituras que são feitas na rua. Que legal, que interessante. Bom, e outro critério, imagino que seja também o tamanho do livro, projeto gráfico e tudo mais. Agora é uma influência. Bom, é uma influência. O nome livro de bolso não é à toa, né? Era para ser Exato, transportado no bolso. Né? E ele tem o formato para caber exatamente no bolso, né? Eu acho uma invenção incrível. Até outro dia eu estava fazendo uns stories com os livros assim que eu separei para a gente conversar e tal, e um deles que eu dei uma folhada era o Passagens. O Passagens certamente não é um livro, você não lê nem na poltrona, né? Você tem que estar na mesa, porque o negócio é um paralelepípedo, né? Mas, por exemplo, na Sem Cabeças, quando a gente está pensando no projeto dos livros, todos ali, né, o grupo que a gente trabalha, todo mundo gosta de ler na rua e gosta de flanar. A gente tem isso, é um hábito ali em comum do grupo, e a gente sempre pensa, mas a gente tem que fazer, a capa é gostoso, né? O cara tá no metrô, se ele tá com uma capa assim, você não vai querer dar uma sapiada, o que ele tá lendo? E no tamanho mesmo, né? Assim, isso aqui dá para carregar, esse tamanho é gostoso. Tem livro que é meio desajeitado mesmo, né? Que não dá para levar para qualquer lugar. Então é uma coisa, não é determinante, mas é algo que passa muito pela nossa cabeça. Assim, vai dar vontade de você estar na rua com esse livro? É legal, assim, é muito natural isso pra gente lá. Então fala um pouquinho do Sem Cabeças, por favor. A gente mostrou alguns livros da Amélie, né? Mas você pode falar um pouquinho mais dessa... eu não trouxe, experimentos, né? Sem Cabeças. A Sem Cabeças é uma editora... A gente publica edições surrealistas, né? Tá muito impregnado na gente essa coisa do flanado maravilhoso, do acaso objetivo, e são coisas que acontecem só na rua, né? Você não tá ali nos ventos do acaso sentado na varanda da sua casa, né? É só na rua que isso pode acontecer, o encontro, né? E um livro muito emblemático que a gente vai publicar é o próprio Nadiá, né? Que ele está ali aberto ao encontro, ao acaso objetivo, o Breton, é um relato, e ele encontra a Nadiá na rua porque ele estava aberto para isso. E eles vivem ali experiências de liberdade, do encontro com o maravilhoso, que só foi possível na rua. E Paris está ali permeando, e não é aquela Paris turística, né? É a Paris do pedestre, e é uma personagem muito importante no livro, muito legal, isso move a gente bastante. Quantas pessoas estão na Sem Cabeças? Quantos são esses flanantes aí da Sem Cabeças? Somos 5. São 5, cada um vale por 20, aí dá 100, é isso, mais ou menos. Olha, às vezes até mais, viu? Que a gente trabalha
duro bastante, mas é um grupo muito interessante, assim. Todos do grupo estão, de alguma maneira, ligados às práticas surrealistas, ao surrealismo. E a gente faz esses livros mesmo, é uma coisa do amor louco mesmo, da rua, desses encontros. Passa muito mais por isso do que por um plano comercial. É uma aventura louca que a gente está vivendo, que obviamente a gente espera que dê certo, né? Mas fazendo esse resgate aí das obras do surrealismo que ficaram esquecidas aqui no Brasil. Mas em comum vocês têm essa relação com a cidade, né? Que é muito, muito interessante. E pelo fato de passar pelo processo de decisão, o carregar o livro, o flanar já é algo diferente, né? Já é algo, enfim, um pouco usual em termos de uma editora. E aí vocês 5, então, definem essas coisas, vocês 5 trocam experiências de flanadas, experiências surrealistas, como é que é essa dinâmica? É claro que a pandemia dificulta bastante, né? A gente tem ali um facilitador, que moramos todos no bairro, então às vezes a gente se encontra pelo acaso objetivo, né? Mas a gente troca muito, assim, sobre isso e pesquisa bastante, lê bastante e tem muitos interesses em comum, né? E aí vai levando para essas publicações. Isso é interessante, né? De se ter os colaboradores, os participantes da editora próximos geograficamente um do outro, porque aí, de repente, vocês estão no supermercado e já troca uma ideia. Durante muito tempo a editora a gente brincava, era nômade, porque a gente não tinha nenhum local de trabalho. Cada um trabalhava ali na sua casa, né? E a gente se encontrava pelo bairro, uma reunião, a gente marcava ali no boteco da esquina, até uma vez que a gente conversou, eu não lembro quando foi algum evento, uma live, qualquer coisa, perguntou, é verdade isso? Eu falei, é verdade, porque a gente não tinha esse lugar de trabalho. Isso veio um pouco com a pandemia, porque a gente não tinha mais onde se reunir, né? E aí na rua também não dá para você, apesar de ser uma delícia, flanar, e as melhores ideias surgem nesses momentos, né? Puta, aquele livro, as melhores ideias surgem nesses momentos, mas quando a gente senta para trabalhar, o negócio é sério, né? Então a gente precisava de um lugar. Hoje a gente tem um lugar que fica ali no nosso bairro, né? Mas a gente continua dessa maneira, assim. Mas é interessante porque os livros, eles certamente sairão com essa energia do bairro, né? Se vocês não necessariamente. Mas por vocês terem essa vivência, tudo ali, vocês... Não sei, eu acho que você... Eu acho que ele sai mais com a energia do flaner. Do flaner. Sim, do acaso, né? Tem livros assim que surgem, por exemplo, a gente publicou a Leonora Carrington, um relato dela quando ela ficou, enfim, fugindo da guerra e tal. A família dela, ultraconservadora, acabou colocando ela num sanatório, onde ela passou experiências horríveis, amarrada, tomando medicação que provocava convulsão. É um relato bem, bem forte, mas isso surgiu de outros interesses que estavam permeando ali o nosso trabalho, de outras leituras do grupo. Nossa, vamos fazer a Leonora. É muito parte disso também, sabe? Tem essa cosmogonia e tem a cosmogonia do acaso também, que a gente vai se deixando levar. Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas é uma maneira de trabalho que a gente encontrou que nos preenche verdadeiramente, assim. As pessoas foram se fechando para o inesperado, né? Parece que as pessoas foram se retraindo para o inesperado e talvez tenha a ver com um pouco dessa da lógica mais urbanística, né? A gente tem essa mania, né, de planejar. Eu vou fazer um planejamento. Assim, de verdade, eu não estou criticando, porque é importante a gente planejar muita coisa, né? Mas eu vou fazer um planejamento aqui na editora, em tal mês eu vou lançar tal livro. A gente até tem, a gente tenta, mas aí de repente aparecem coisas que furam o nosso planejamento total e aí a gente se entrega para isso, né? Claro. Mas eu fico pensando até no caso, o ato de flanar numa cidade como São Paulo,
te faz a cada mais ou menos 100 metros ter que parar para olhar para os dois lados para ver se você não vai ser atropelado, por exemplo, né? Que já é claro que não estou dizendo isso, não, na floresta é tudo tranquilo. Não, longe disso, você não vai. Também tem que ficar mais ou menos atento, mas você fica sujeito a esses ruídos de ônibus que estão passando agora aqui ao fundo. Acho que o microfone não está captando, mas de repente uma sirene, de repente Mas o ruído faz parte da vida urbana, né? O inesperado faz parte da vida. A gente tenta criar bloqueios para isso, né? O som está atrapalhando. O som faz parte da vida na cidade, faz parte do ambiente que a gente está inserido, né? Eu acho que o que falta mais é a gente se abrir para isso. Se abrir e permitir, né? Por exemplo, a gente está até falando aqui dos ruídos que eu não sei se estão sendo captados pelo microfone, né? Estou até olhando aqui para a técnica, mas a nossa tendência é querer limitar eles, né? Até no vídeo, tá? Para deixar tudo... Controlar, o nosso desejo de controle de tudo. E quando a gente não tem controle de nada. Para deixar limpinho e tal, porque eventualmente... A nossa expectativa, o pensamento pelo menos é que quem está na outra ponta vai se incomodar se surgir alguma coisa fora do script, né? Se um ruído, aliás, é quase que uma regra da linguagem cinematográfica. Se tiver ruído, tem que estar no quadro. Sabe? Tudo bem de ter um ruído de britadeira, desde que a britadeira esteja no enquadramento. Isso aí é uma norma, digamos assim. Alguém colocou essa norma e ela é seguida até hoje. Mas é curioso isso, né? Que a gente fica com essa expectativa que vai incomodar e talvez agora realmente incomode porque houve essa regra que educou as pessoas assim, né? Talvez é um processo de deseducar, né? Ou de flexibilizar mais, de abrir mais, enfim. Olha, isso que você está falando, tem uma coisa que eu acho que a pandemia afrouxou um pouco a gente com relação a isso, porque, né, quem pode, obviamente, está trabalhando em casa. Aí já aconteceu, eu estou fazendo uma reunião e alguma criança vem solicitar alguma coisa. Outro dia estava numa live, aí estavam soltando fogos que não aparecia no áudio, mas a cachorra começou a latir desesperadamente. Aí tem lá os memes, né? O professor está preparando a aula, não sei o que, está aquele silêncio absoluto. Ele começa a dar aula, passa o carro do ovo. Faz parte, né? A gente tem que ser tolerante com isso. Pode passar o carro do ovo na casa do professor e atrapalhar, mas também pode passar lá na casa do aluno. E o professor repete que passou o carro do ovo, né? Também quem trabalha nesses ambientes corporativos, nesses prédios herméticos fechados com ar-condicionado, que não se abre janela, que é espelhado, cheio de cortina que você não vê lá fora. A gente está nessas bolhas, né? E aí sair da bolha é legal também. A gente escuta o carro do ovo, o carro da pamonha, o cara que sai, avisa que está recolhendo entulho, televisão velha, nananã. É isso, a vida é isso. Conversas de outras pessoas. É o leitmotiv da cidade. É o leitmotiv esse é o leitmotiv da cidade. Esse é o leitmotiv da cidade. Esse é o ritmo que a gente tem que estar mais aberto e tolerante. Pois pode ser uma coisa que a pandemia tenha afrouxado. Não tinha pensado nisso. Fiquei imaginando, até então na minha cabeça a gente estava dando um tempo para... Bom, durante a pandemia tudo bem, mas talvez seja um aprendizado, que a gente, deixa rolar, deixa o cachorro latir, deixa a criança entrar, porque... Não tem o que fazer, né? Eu não sei se você lembra, antes da pandemia, viralizou de um sujeito que estava dando uma entrevista para um jornal X mega importante, e aí a criança abre a porta do quarto e vai passando atrás e vem a mãe correndo desesperada. Isso é a vida, né? A gente não está num script, né? Não está tudo no enquadramento. A vida está acontecendo. A gente tem que aprender a olhar para isso. Bom, tem memes e memes sobre isso. Até juiz sem calça e tudo bem. Não sei. Teve de tudo. Teve de tudo já com essa questão de estar misturando o privado e o profissional, né? Mas que acaba sendo isso, né? Você liga uma câmera para o mundo... dentro do seu lugar, que era um lugar de privacidade, lazer, descanso e tal. E agora, essa mistura talvez venha para ficar? Ou tu acha que a gente deveria dar uma separada assim que a gente tiver uma oportunidade
sanitária? Eu acho que veio para ficar. E talvez eu não sei se a gente tem que separar, ficar criando essas personas. Eu sou a persona aqui, eu sou a Amélie, a editora. Porque todas as outras coisas que eu carrego me transformam nessa pessoa. A maternidade, a flânerie, enfim, o cachorro que late no meio da live. Tudo isso carrega a gente para um lugar. Então, não sei se a gente precisa compartimentar, né? A vida está acontecendo. Então, e tudo bem, né? E tudo bem, não tem nada de errado. Não é um script, né? Vamos deixar o script um pouco de lado. Vindo de uma pessoa do direito, inclusive, não, né? Isso foi. Não é mais. Mas já foi parte da sua... Já foi. Da sua vida, foi parte... Sim, foi uma parte importante até que, enfim, foi superada, digamos. Mas faz parte também. Me trouxe aqui onde eu tô, né? Claro. E é um meio absurdamente formal e que exige, né? Indumentárias e comportamentos e vocabulários e super engessado, né? Um pouco, sim. Né? Um pouco, sim. Tá certo. Bom, Amélie, o nosso tempo já está chegando ao final. Passou voando no ritmo da cidade. Você queria acrescentar mais alguma coisa que eu fui te perguntando, talvez te desviando do seu curso? Eu também me desviei completamente. A gente ficou flanando, a gente ficou fora do script, você ficou nos provocando. Mas que bom, né? Que bom. É isso, eu acho para finalizar, que eu escrevo um negócio bonito. Que a gente vive nessa cultura da velocidade, né? Da máquina. Então, eu acho que é interessante a gente voltar a praticar essa caminhada sem pressa como um ato de insubordinação, de insurgência e de expressão da nossa liberdade. Que maravilhoso. Isso. Então vamos encerrar por aqui, aproveitar. Encerrar na frase de efeito. Isso, tá ótimo. Bom, quero mais uma vez te agradecer pela sua fala, Amélie. E eu quero encerrar então convidando a todos a acompanhar a Feira Miolos nos dias 6 e 7 de novembro. Serão 125 editoras, artistas e coletivos apresentando seus trabalhos em estandes virtuais. Esta 8ª edição da Feira Miolos faz homenagem a Flávio Oliveiras, artista de Salvador, uma figura de atuação importantíssima na cena da arte gráfica, que morreu em março deste ano em decorrência da Covid-19. Entre as ações da homenagem, há uma mostra aqui na Biblioteca Mar de Andrade até dezembro, um documentário online e outras atividades. Confira a programação completa da homenagem e do evento em feiramiolos.com.br. Até a próxima!